Olá a todos, hoje a gente vai continuar aqui falando de quinhentismo no Brasil e a gente vai fazer uma análise de um poema do padre José de Anchieta, tá certo? Pensando na literatura de catequese como a busca de trazer os ensinamentos cristãos à população indígena, sobretudo às crianças. E era uma população que não tinha contato com o que era a religião católica da época, que era a religião dos portugueses. Então, através da literatura, através da arte, eles tentavam ensinar para esses homens como que seria a vida de Cristo, como que seriam os hábitos cristãos. Então, esse Ao Santíssimo Sacramento é um grande poema do José de Anchieta, um dos mais famosos, e vamos analisar aqui para ver como que ele construía a literatura de catequese na época ali do quinhentismo, tá bom? Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, ou seja, Jesus Cristo, que Deus Padre camandou e por nós nas cruz passou, crua morte. Então, eu começo nas duas primeiras estrofes falando do manjar, que eu vou depois entender porque desse manjar, e eu faço referência a Jesus Cristo, que é uma figura que, por mais que seja famosa no mundo ocidental hoje em dia, na época, para os nativos do Brasil, Jesus Cristo era uma figura desconhecida. Vamos seguindo. E para que nos conforte, se deixou no sacramento para dar-nos com aumento sua graça. Ou seja, ele deixou alguma coisa no sacramento, ou seja, em algo divino, para dar aos seres humanos a graça dele. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados. Ou seja, tem algum alimento, tá certo? Que é um alimento dos lutadores e dos vencedores. E eles vão explicar para os nativos qual é esse alimento. Deleite de enamorados que com o gosto deste pão deixem a deleitarão transitória, ou seja, comendo esse pão eles vão viver bem depois dessa vida transitória, eles vão poder alcançar o céu. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste desse sacramento divinal. Ele dá vida imortal, ele mata toda fome, porque nele Deus é homem, se contém. Então tem algum alimento que é dado e que vai fazer com que o ser humano conquiste a vitória e com que ele tenha a vida imortal, ou seja, a vida após a morte, que é a vida com Deus. Ou seja, a vida que nós vivemos aqui é transitória e o nosso grande objetivo é, depois que morrermos, tá certo? Como bons cristãos, é alcançarmos a imagem e a figura de Deus no céu. Vamos seguir aqui a interpretação. É fonte de todo o bem, da qual quem bem se embebeda não tenha medo de queda do pecado. Ó, que divino bocado, que tem todos os sabores, vindes, pobres pecadores, a comer. Ou seja, isso aqui que ele vai oferecer para os nativos tem todo bem. Ou seja, vai inclusive redimir os pecados desses nativos. E ele convida esses homens a comer. E olha como ele chama os nativos, pobres pecadores. Por quê? Porque os nativos não eram cristãos. Então eles não acreditavam no cristianismo, ao contrário, eles eram politeístas na sua maioria, tá certo? E consideravam os elementos da natureza como divindades. Para os portugueses cristãos, isso era um grande pecado, porque você não estava aceitando a presença de um único Deus. Seguindo, não tendes de que temer, senão de vossos pecados. Se forem bem confessados, isso basta. Ele já passa para o nativo uma dos grandes alicerces do cristianismo, que é confessar-se dos pecados. Que este manjar tudo gasta, porque é fogo gastador que com seu divino ador tudo abrasa. Ou seja, esse manjar vai abrasar todos os pecados, vai tornar tudo mais calmo. É o pão dos filhos de casa, com que sempre se sustentam, e virtudes acrescentam de contínuo. Todo mal é desatino. Então eles colocam aqui todo mal pela questão apenas métrica, tá bom? É o erro dele, não foi o erro do Cadu. Se não comer tal vianda, o que a alma sempre anda satisfeita. Este manjar aproveita para vícios arrancar e virtudes arraigar nas entranhas. Ou seja, é um pão que sustenta toda a casa, todos os filhos, e esse pão ele tira o vício dos seres humanos e ele arraiga, ou seja, ele espalha virtudes por essa pessoa. Novamente, ele vai reforçando de uma maneira didática que esta coisa que ele vai dar para
o nativo comer é a salvação, é um caminho para salvar a alma desse nativo. Seguindo aí, galera. Suas graças são tamanhas que se não podem contar, mas bem se podem gostar de quem ama. Sua graça se derrama nos devotos corações e os enche de bênçãos copiosas. Ó, que estranhas piedosas de vosso divino amor! Ó, meu Deus e meu Senhor humanado! Então, ele está falando do Senhor humanado, que é a figura de Deus que veio na Terra, que é Jesus Cristo, tá certo? E as graças que Jesus dá para estes humanos, para aqueles que seguem a teoria cristã, que seguem a religião cristã, são inúmeras. Então ele está tentando convencer, tá certo, os nativos brasileiros que, aceitando a fé cristã, eles vão estar se salvando. Isso é uma coisa bastante interessante. Vamos seguir. Quem vos fez tão namorado, de quem tanto vos ofende? Quem vos ata, quem vos prende com tais nós? Por caber dentro de nós vos fazeis tão pequenino, sem o vosso ser divino se mudar. Ou seja, vós, ele está se referindo aqui numa maneira formal aos nativos. Então, quem vos fez tão namorado, quem tanto vos ofende? Ou seja, quem fez vocês ficarem apaixonados por essa teoria? Quem que está ofendendo vocês? Não somos nós. Tá certo? Porque nós queremos que vocês se unam a gente para virarem figuras e criaturas divinas. Para vosso amor plantar dentro em nosso coração, achastes tal invenção de manjar, ou seja, para implantar um amor no coração das pessoas, eles acharam uma coisinha para manjar, em o qual nosso padar achas gostos diferentes debaixo dos acidentes escondidos. Uns são todos incendidos no fogo de vosso amor, outros cheiros de temor filial. Outros com celestial lume deste sacramento alcançam o conhecimento de quem são. Então, este sacramento, esta comida, tá certo, que vai ser oferecida aos nativos, vai tirar todos os acidentes, vai tirar todos os temores e deixar o coração cheio de amor e vai dar o conhecimento. Ou seja, é uma coisa divina, é uma coisa que vem de Deus, que dá o poder ao ser humano. Outros sentem compaixão de seu Deus que tantas dores por nos dar estes sabores que sofrer. E desejam de morrer por amor de seu amado, vivendo sem ter cuidado nesta vida. Quem viu nunca tal comida, que é o sumo de todo bem, ai de nós que nos detém que buscamos. Como não nos enfascamos de leites deste pão, o que o nosso coração tem fartura. Se buscamos formosura, nele está toda metida. Se queremos achar vida, esta é. Então, este pão é a vida possível, tá certo? Ele que vai dar toda a formosura, toda a beleza, toda a vida após a morte. Então, é alguma coisa, novamente, que vem de Deus para salvar o ser humano. Aqui se refina a fé, pois debaixo do que vemos estar Deus e homens cremos sem mudança, acrescenta-se a esperança, pois na terra nos és dado, quanto lá nos céus guardados nos está, ou seja, está sendo dado alguma coisa para a gente para que nós subamos ao céu, ou seja, nós nos salvemos a nossa alma, porque é o que é mais importante para a gente estar guardado lá no reino de Deus. A caridade que lá há de ser aperfeiçoada, neste pão é confirmada em pureza. Dele, de quem? Do pão. Nasce a fortaleza, ele dá perseverança, pão da bem-aventurança, pão da glória, deixando para a memória da morte do Redentor, Redentor com letra maiúscula, porque é uma referência a Jesus Cristo, testemunho de seu amor, seu também com letra maiúscula, porque é outra referência a Jesus, verdadeiro. Ou seja, esse pão, ele dá perseverança, ou seja, ele dá esperança, bem-aventurança, ele dá glória. Isso significa que para eu salvar a minha alma, eu tenho que comer desse pão, tá certo? Por quê? Eu tenho a memória do Redentor, eu tenho o testemunho do amor dele por meio desse alimento sagrado e divino. Ó mansíssimo Cordeiro, ó menino de Belém, ó Jesus todo o meu bem e meu amor, ou seja, ele está fazendo uma saudação à figura de Jesus. Meu esposo, meu Senhor, meu amigo, meu irmão, centro do meu coração, Deus e Pai. Pois com as entranhas de mãe quereis de mim ser comido.
roubai todo o meu sentido para vós. Prendei-me com fortes nós, leso, Ieso, né, que seria a figura de Jesus em latim, filho de Deus vivo, pois que sou vosso cativo que comprastes, com o sangue que derramastes, com a vida que perdestes, com a morte que quisestes padecer. Então aqui eu tenho um pouquinho da história de Jesus, tá certo? Do martírio de Jesus ter dado a vida por nós, sendo contada para os nativos. Morra eu, porque viver, vós possais dentro de mim. Ganha-me, pois me perdi em amar-me. Ou seja, eu preciso ser salvo por você. Pois que para incorporar-me e mudar-me em vós de todo, com um tão divino modo me mudais. Quando na minha alma entrais, e delas fazeis sacrário, ou seja, você faz da minha alma algo sagrado, de vós mesmo é relicário que vos guarda, ou seja, como se eu fosse o relicário. O relicário são tipo aquelas correntes, aqueles apetrechos religiosos que servem de proteção divina. Enquanto a presença tarda de vosso divino rosto, o saboroso e doce gosto deste pão seja a minha refeição e todo o meu apetite, seja gracioso convite de minha alma, ou seja, eu comer este pão, eu estou me aproximando de Jesus. Afresco de minha calma, fogo de minha frieza, fonte viva de limpeza, doce beijo. Mitigador do desejo, ou seja, ele elimina os desejos terrenos, com que a voz suspiro e gemo, esperança do que temo de perder. Pois não vivo sem comer, como a vós, e em vós vivendo, vivo em vós, e vós comendo doce amor. Comendo de tal penhor, e aqui nesse momento, provavelmente o padre José de Anchieta, ele mostrava a Eucaristia, tá certo? Para os nativos. Ele explicava o quê? Os nativos tinham medo, achavam que algumas cerimônias religiosas eram feitiçaria, tá certo? E para acabar com essa questão da feitiçaria, ele explicava que era o alimento que vinha de uma figura divina. E eu comendo desse alimento, eu fazia o quê? Eu me aproximava, eu herdava as virtudes dessa figura divina. Comendo de tal penhor, nela tem a minha parte. Depois de vós me farte, com vos ver. Amém. Então ele explica toda a história, ele explica que essa Eucaristia, que é a representação do corpo de Cristo, ao comê-la, o cristão ele está se fortalecendo no sentimento de Cristo e se aproximando de Jesus. E é interessante porque em alguns escritos do José de Anchieta, ele fala que ele buscou começar pela consumação da Eucaristia. Por quê? Porque muitas das tribos aqui eram antropofágicas, ou seja, elas comiam guerreiros vencidos, principalmente com a intenção do quê? Com a intenção de você herdar as virtudes daquele guerreiro que você venceu. Então, ele procura aproximar o costume dos nativos com o costume religioso para tornar mais fácil a catequização desse povo. Tudo bem, gente? Aqui foi a interpretação de um grande poema do José de Anchieta. Um beijo na alma de vocês. Até mais.